Saúde a todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje, novamente, está escrita em Tiago, é a segunda palavra da noite, e no capítulo 1, versículo 25, e diz assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui, o apóstolo Tiago escreve a epístola que ele escreveu, a pequena epístola, e ele deixou alguns deveres a ser feito para o cristão. A primeira, atentar bem para a palavra perfeita da liberdade de Deus. Muitos olham a palavra de Deus como uma prisão, a palavra de Deus como um bloqueio para o mundo. Não. A palavra de Deus é a liberdade. Quando você consegue vencer o pecado. O pecado é que aprisiona a pessoa. O pecado é que deixa a pessoa à mercê dele, dependente do pecado. Deus não. Deus deixa a pessoa livre, para que ela possa viver a liberdade em Cristo. Porque todos os caminhos da Bíblia nos conduz até Jesus. E Jesus nos conduz até o céu. Chegando no céu, a gente vai ganhar o quê? A liberdade plena com Deus. Para fazermos não tudo como a nossa cabeça pecaminosa pensa, mas tudo que é bom, perfeito, agradável a Deus, faremos lá no céu. É a liberdade completa. Assim como Adão tinha liberdade lá no Éden para fazer o que ele bem entendia, só tinha uma coisa que ele não podia fazer, que era comer aquela árvore do conhecimento e da vida. Ele não podia comer daquela árvore, mas todo o resto era livre. Ele podia fazer o que bem entendesse. E essa liberdade está sendo doada novamente por Cristo a todos os que chegarem até Ele, com humildade e seguindo a sua palavra. Seguindo o versículo aqui, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que acabei de falar, e nisso persevera. Aqui é uma palavra que muitos falham nesse momento, que é perseverar em permanecer na palavra de Deus. Muitos querem muito ímpeto na hora de aceitar Jesus e viver a palavra, vive o evangelho por meses e meses e meses e meses, mas chega um certo período que ele desmorona. E nesse desmoronamento, que não é uma coisa ruim, é bom quando você está fraco na fé. Como Paulo falou, aquele que diz que se é fraco, nesse momento que ele está forte, porque nesse momento ele vai buscar a Deus, mas ele vai querer mais forças espirituais. Deus vai e dispensa do seu alto céu as forças espirituais para que ele possa vencer e reerguer-se, levantar novamente. E muitos não perseveram nesse momento, não buscam. Quando eles verem que estão frágeis, fracos, eles viram a costa para o evangelho e falam: não, Deus permitiu que eu ficasse fraco. Deus permitiu que eu quase morresse. Mas você morreu? Não. Você está fraco na fé, não morto na fé. E às vezes a fraqueza na fé é para que você venha buscar a Deus. É isso que Deus fala através da sua palavra. Toda vez que você se sente fraco, é que Deus quer que você se aproxime dele, que é dele que vem a nossa força. Não vem de outra pessoa. Quando a gente percebe que está fraco, é que a gente está se distanciando de Deus. Isso é normal. A pessoa está caminhando perto de uma pessoa, na frente é Deus, caminhando no seu passo normal. Às vezes estamos dando as passadas menores e vamos ficando mais distante de Deus, mais distante, quando vai ver, ele está fraco. Aí lá na frente, Deus nos chama como? Através dessa fraqueza que Ele coloca sobre o nosso espírito, para que a gente possa ativar os nossos passos para que se aproximassem dele. Mas não, poucas pessoas fazem isso. Não vão adiantando os passos para chegar perto de Deus. Eles vão e param. Falar: se Deus deixou eu fraco, eu não vou caminhar mais não. Vou retroceder, vou ficar aqui parado e deixar Ele caminhando. Não é assim que Deus quer. Ele quer que a gente busque a Ele, encontre Ele. E o resto do versículo fala: não ouvinte esquecido. Ouvinte esquecido é a pessoa que escuta a palavra e se esquece do que Deus disse, Deus prometeu. Deus nos prometeu o céu. Não tem coisa maior do que o céu na terra que a gente possa almejar. E a última parte do versículo que diz assim: esse tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado é aquelas pessoas que são alegres, que se regozijam. Lá no final, quando chegarmos no fim dessa jornada, Deus nos vai dar a vida eterna. E a maior alegria do humano é se tornar imortal ao lado de Deus. Fiquem na paz.